Você já parou para pensar como sua vida seria totalmente diferente se você fizesse o que realmente quer e não o que os outros esperam que você faça? No vídeo de hoje, o assunto é exatamente esse: o seu posicionamento diante da vida. Olá, despertes! O meu nome é Monize, eu sou psicanalista e aqui nesse canal falo muito sobre autoconhecimento, inteligência emocional, neurociência, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Por muitos anos da minha vida, eu sempre fui o tipo de pessoa que estava tentando agradar. Eu queria que todos gostassem de mim, e não por quem realmente eu era, mas pelo personagem que eu fui criando de acordo com as pessoas com quem eu estava envolvida. Então, por exemplo, se eu estava com a minha família, eu era de um jeito, com os outros amigos de outro, com os colegas de trabalho de uma outra forma, e assim eu fui criando máscaras. E é muito natural a gente se comportar de formas diferentes em ambientes diferentes, porque exigem também as nossas personalidades distintas. Mas eu acabei sendo tão moldada que não sabia mais realmente quem eu era. E eu tava sendo também aquele tipo de pessoa que não sabia dizer não. Então eu sempre buscava agradar e tinha medo da rejeição. Então se eu não fizesse o que a pessoa queria, a pessoa não ia gostar de mim. Então eu deixava de lado o que eu desejava para tentar agradar o outro. E eu sei que muitas pessoas são assim, de ter medo de dizer não porque espera uma rejeição. E pela psicanálise, isso vem lá da nossa infância. A criança que tem medo da rejeição, que às vezes não recebeu o amor dos pais, que sempre foi criticada ou que tinha pais muito exigentes, tende a aprender a agradar os outros. Eu quero muito aquele amor que eu não recebi, seja do seu pai e da sua mãe. Então eu tenho que ser perfeita, eu tenho que agradar, eu não posso dizer não, eu tenho que ser amada por todos. E é por isso que hoje você se comporta dessa forma. E ainda nessa linha de raciocínio, pensa comigo, quando você era criança, você não precisava agradar os outros, porque você vivia na sua real autenticidade. O bebê, quando ele nasce, ele se expressa na sua real essência. Então ele chora quando ele está com fome, ele sorri quando ele está feliz, ele vive como ele realmente é, expressando as suas emoções autênticas. E por que será que nós adultos não conseguimos nos expressar dessa forma? Porque quando você cresce, é imposto regras a você. Seus pais colocam limites, eles falam que você não pode se comportar dessa forma, nessa situação, naquele jeito, naquele ambiente, na escola. Então os professores também têm as suas próprias regras, a gente tem que seguir as regras da sociedade. Então tudo isso faz com que você vai deixando de lado quem você era, a sua autenticidade, você vai começando a reprimir muito as suas emoções, e aí você passa a não entender mais quem você é. E aí vem a fase da adolescência, que você tá naquele turbilhão de muitas emoções, não sabe quem você é de verdade, ou quem você quer se tornar, a sua identidade ainda não tá ali totalmente associada. Então você começa a ter aquele monte de emoções. E é por isso que ele se fecha muito. Ele não consegue se expressar. E chegando na fase adulta, vem também com ela todas as obrigações. Então você começa a se preocupar. O que eu devo fazer com profissão? O que devo seguir? Qual carreira? Aonde quero morar? E é nessa fase que você se desassocia totalmente da sua criança interior. Você não consegue mais se conhecer de verdade, saber quem realmente você é. Porque você está muito imposto, focado no externo, focado nas suas obrigações e não consegue olhar internamente e entender quem realmente eu sou, o que realmente eu quero, o que aquela criança que antes era autêntica e vivia na sua maior felicidade, não se preocupando com o futuro e nem voltando ao passado, às situações ruins passadas, o que essa criança queria, o que fazia ela feliz. E às vezes é algo tão simples, se você observar uma criança, você vai ver que ela está sempre presente, ela está sempre feliz, ela não está preocupada com o futuro, com o trabalho, com contas e nem com o passado, remoendo situações que aconteceram. Ela está ali totalmente presente. E é só na presença que a gente consegue entender quem realmente somos. O que a gente veio fazer aqui? Qual a nossa real autenticidade? E a busca do autoconhecimento é isso, é você voltar a conhecer quem era aquela criança, o que ela gostava de fazer, o que fazia ela feliz. E depois você vai perceber que são as coisas mais simples que fazem você se sentir feliz. Um café quentinho, um dia com a sua família assistindo um desenho que você gosta, momentos de paz, de tranquilidade, sair para caminhar. E às vezes a gente deixa de fazer essas coisas justamente pelas nossas obrigações e por achar que a gente está sempre querendo correr diante da vida, diante de certa situação. A busca do autoconhecimento vem para nos mostrar que a gente pode sim pausar, a gente pode sim ter momentos para nos conectar com nós mesmos. Só que na correria do dia a dia, na correria da vida, a gente não tem tempo para pensar
o que eu gosto de verdade, quem eu sou, aonde eu quero chegar, quem eu quero ser. Eu quero ser uma pessoa que foca no profissional, que precisa desse rótulo para realmente sentir que você é importante, ou são coisas simples que te fazem sentir bem. E quando você volta esse olhar para dentro, você passa a questionar essa criança o que ela precisa para ser feliz. E às vezes a gente vai precisar sim ir nas nossas dores, nos nossos traumas, ressignificar tudo isso para que você consiga voltar à sua real essência, quem você era de origem, lá quando você era um bebê, lá quando você era uma criança, não se preocupava com o que os outros pensavam. E dessa forma, voltando ao assunto principal desse vídeo, você vai conseguir se posicionar melhor, porque você vai entender que um não que você diz é um sim para si mesmo. Você não precisa tentar agradar os outros a todo custo, a todo momento, sendo que você tá sempre se desassociando de si, tá querendo ser aceito e ser amado. Mas quando essa criança já é aceita, já é amada por si só, ela não precisa do amor do outro. Ela já está preenchida, ela já se sente completa. E dessa forma, você começa a se amar. O amor próprio faz com que você se posicione melhor em todas as situações da sua vida, seja nos relacionamentos, no trabalho, com a sua família. Você não quer estar sempre sendo amada, sempre sendo aceita. O seu amor já se basta, e aí o seu posicionamento é consequência disso. Você percebe que tudo volta para si mesmo? Tudo é uma busca do seu interior. E como essa sua criança ainda está desassociada, você julga e tenta culpar o outro. Não, mas aquela pessoa está usando da minha bondade. Aquela pessoa está tentando se aproveitar de mim. Só que o porquê você permite que essa pessoa faça isso? Por que você não olha internamente e se questiona? Será que não é eu o problema? Eu cedo demais? Eu sempre digo sim para situações que eu quero dizer não? Faça esse exercício hoje mesmo. Se questione. Será que em alguns momentos da minha vida eu estou sempre dizendo sim em função de agradar o outro, mas internamente eu quero dizer não? Toda vez que vir uma situação similar, você vai fazer essas perguntas internas. Entender se é isso mesmo que você quer, ou é a sua criança interior ferida que está tentando agradar aquela pessoa, ou a situação em si. E quanto mais você se posiciona, mais você é visto como uma pessoa que sabe impor limites, uma pessoa que sabe dizer não. E os outros também vão te tratar dessa forma. Em muitas situações na minha vida, eu era uma pessoa que sempre dizia sim pra tudo. Tinha coisas que realmente eu queria fazer, que eu sempre fui uma pessoa mais aventureira, gostava de sair, gostava de viajar, então eu sempre aceitava ali uma aventura nova. Mas eu sentia que outras situações eu dizia pra não sentir rejeitado. Eu dizia esse sim pra não desagradar. E quando eu fui entendendo que esse meu não posicionamento tinha tudo a ver com a minha relação lá na minha infância com a minha mãe, porque eu sentia essa rejeição. A rejeição quando a minha irmã nasceu, de não receber a atenção que eu gostaria. Olhar para suas dores não é fraqueza, é totalmente o contrário. Demonstra que você é uma pessoa muito forte, que você está ali tentando melhorar. Quanto mais a gente olha para as nossas feridas, para as nossas dores, os traumas que estão ali reprimidos, inconscientes, mais fácil é você ter uma vida mais leve no presente, viver uma vida mais tranquila, sem viver em função de sempre agradar e em função de achar que a vida depois está sempre melhor e não no agora. E é por isso que a psicanálise ajuda muito nisso, porque ela vai a fundo nas dores inconscientes, nos traumas, nos bloqueios internos, nas crenças limitantes que você guarda desde a infância e que você nem sabia. E se você precisa dessa ajuda terapêutica, eu ficarei muito feliz em te ajudar nesse processo. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar para as outras pessoas que também precisam escutar essa mensagem. E antes de vocês saírem, eu vou deixar esse próximo vídeo que fala muito sobre esse padrão inconsciente, explicando ali pela analogia de Freud, que é o rei da psicanálise. Gratidão por assistirem até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.